importante e vamos esclarecer. Poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Por que eu pedi para o doutor André complementar a pauta do estresse? Eu vi que foi uma pauta que realmente rendeu muitos comentários, muita gente deixou recado para mim, deixou recado na página dele e na página do programa, mostrando realmente uma preocupação com o mal que a gente tem sentido com o estresse. Só que esse mal vai além de tudo que a gente disse naquele último programa. Existe um problema chamado fadiga adrenal. Adrenal, a gente vai explicar o que é isso, é uma glândula, vocês vão entender por que isso é um problema e por que começa com o estresse. E claro, a gente convidou ele mais uma vez, o querido nutrólogo, Dr. André Weilert. Bem-vindo. Tudo bom, Carol? Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Vamos lá, a gente tem um vídeo que mostra, a gente vai colocar daqui a pouquinho. Eu queria só que você introduzisse o assunto, porque eu imagino quem ligar a TV agora e vai ver que a gente vai colocar aí na tela. Saiba mais deste problema, que é a fadiga adrenal. A pessoa fala assim, meu Deus, nunca ouvi falar esse negócio na vida, Carol tá doida, que doença essa é nova? Muita calma. Diga, doutor André. Olha, Carol, que nem para quem acompanhou, quem também não acompanhou no última pauta que a gente falou de estresse, né? Que infelizmente o estresse hoje acho que é o mal do século, a doença mais prevalente e que atinge praticamente, se não for 100%, é muito perto de 100% da população. Verdade. Né? E como a gente vai explicar, a gente explicou, são fases que existem o estresse, né? E o que se fala muito, que se estuda muito hoje, que a gente lê sobre isso, essa coisa de fadiga adrenal, né? Na verdade ela não é encaixada pela Associação Médica Brasileira como uma doença em si, mas existe, né? Como ela é muito parecida, como ela se encaixa com o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. Né? Então quando a gente fala de fadiga, a gente pode dividir a fadiga em fadiga prolongada e em fadiga crônica. A fadiga prolongada, quando a gente fala de fadiga, não é quando a gente acorda cansado e está tudo bem, a gente sai um estresse agudo, uma coisa pontual e que depois passa. A fadiga prolongada é quando se passa mais de um mês que a gente está no estado de fadiga. Né? Quando ela acaba se cronificando, é quando essa fadiga ela passa a ficar mais de 6 meses. Então você tem esse quadro de fadiga por mais de 6 meses. A partir daí, não só a partir daí, mas quando a gente instalado esse quadro de fadiga, a gente tem que pesquisar o motivo dessa fadiga. E pode existir N motivos dessa fadiga. Então, desde sedentarismo... Isso em pessoas jovens. Sim, o que mais tem causado um espanto e surpresa é que em pessoas muito jovens. Sim, até em crianças. A criança hoje é muito estressada, uma sobrecarga muito grande em cima das crianças. Né? Saíram estudos que a quantidade de informações que uma criança de 7 ou 8 anos hoje tem, ela já recebe no 7º, 8º ano de vida, é maior do que na vida inteira em pessoas do século XVII, século XVIII. Então, é uma quantidade muito grande de informações que se absorve, de estímulos que a gente passa e que acaba levando numa segunda fase da vida, na segunda década, terceira década, quarta década de vida, acaba levando isso numa quantidade imensa de estímulos, de estresse, de informações, isso acaba atrapalhando. Né? Então, vamos mostrar o vídeo, como age. Então, assim, adrenal é uma glândula. Isso, glândula adrenal, na verdade, são 2 glândulas que a gente tem no corpo. Né? Pode pare passar. Quando quiser as imagens. Isso. Então, primeiramente, pode parar um pouquinho? Aqui. Então, no momento de estresse, né? Que nem a gente fala, que a gente comentou e todo mundo comenta, nós somos movidos a estresse também. Né? Os animais são movidos a estresse. O grande problema, assim, quando você tem um animal, uma zebra, que é perseguida por um leão no safari, ela tem aquela fase de estresse, que é exatamente essa fase de estresse agudo, que são liberadas os hormônios e ela vai e foge. Né? Então, sai correndo, ela gasta, ela está produzindo, porém ela gasta. Exatamente. Então, quando a gente precisava caçar, o homem precisava caçar, ele ia, caçava, ele tinha todos os estresses de momento, mas aquele estresse passou, o leão foi atrás da zebra, a zebra conseguiu fugir do leão, passou, eu não lembro mais do leão, aquele estresse zera. Acabou, entendi. Então, com a gente... Com a gente é um pouco diferente hoje, mas o que acontece na fase aguda é exatamente isso, pode soltar. Então, o nosso cérebro, né, tem uma região do hipotálamo, que é uma região dentro do nosso cérebro, manda para o nosso... Pode parar um pouquinho? O recado, então? Isso, manda um recado para uma outra glândula que chama hipófise. Essa hipófise vai liberar outros estímulos para essas 2 glândulas pequenininhas, que são nossos rins, né? Em cima dos nossos rins tem essas 2 glândulas que são as glândulas adrenais. Tem até uma outra foto, fica mais evidente de ver. Então, são mandados esses estímulos. As nossas glândulas adrenais, elas produzem alguns hormônios, né?
dentro desses hormônios, a aldosterona, que vai controlar a regulação de água, de eletrólitos, de sódio, potássio, de cálcio, magnésio no nosso organismo. Tá. Libera adrenalina, noradrenalina, que inclusive são hormônios também de fuga, né, Tá. que a gente tem, que são liberados, e libera cortisol, além de liberar também, que não é no caso desse vídeo está mostrando, mas libera também hormônios sexuais. Então, testosterona, progesterona, então são liberados no homem em menor escala. Porém são. Sim, e na mulher também. Então, problema na glândula adrenal também pode gerar problemas ligados aí à infertilidade. Sim, pode. Tudo isso. Existem doenças específicas, famosas, Addison, Cushing, que são doenças específicas. Por exemplo, a doença de Cushing, quando a mulher, você já deve ter ouvido falar, quando faz tratamento com corticoide, somente mulher, muito Sim. corticoide, fica inchado, Isso. mulher começa a criar muito pelo. Então, são problemas na glândula adrenal pela produção de hormônios da glândula adrenal. Olha que interessante. Né? Então, isso são doenças, nada a ver Tá. com fadiga, nada a ver com fadiga adrenal, nada a outra ver com fadiga crônica, são Mas doenças. estão relacionadas. Sim, porque são doenças da glândula, tá? Vamos seguir com Pode ele, soltar. Então, a partir dessa liberação, o adrenal vai liberar esses hormônios, né? Somente adrenalina, a noradrenalina, e vai liberar o cortisol. O nosso corpo vai entender isso aumentando a frequência cardíaca, nosso metabolismo vai aumentar, então é uma sensação de um quadro de estresse agudo. Primeira coisa que nós vamos fazer, que nosso corpo vai ter como resposta, é a fuga ou a luta. Tá? Só que no nosso caso hoje a gente nem foge e nem luta. Então fica difícil. Então, por exemplo, você acabou de passar um super estresse. Vai, vamos brincar, diretor. O diretor me deu uma bronca, que ele nunca faz isso. É mentira, ele não briga. Mas tô dizendo, vai que deu uma bronca. Eu me estressei. O que eu vou fazer? Vou sair correndo aqui? Vou dar uma porrada no doutor André? Dá. Então, quando a gente tem aí a sensação, quando acontece o estresse, a gente não consegue liberar tudo isso como os homens das cavernas. A gente então, deveria. aí está o problema. O que acontece assim, o problema é que os fatores estressantes não vai ser só a bronca do diretor. A hora que o diretor te dá bronca, você vai ter esse estresse. Tá. A hora que você sair daqui, você tem o problema preocupado com o meu marido, filho. Eu tenho as contas para pagar. É o Então, dia todo. é o dia todo. Então, a liberação de fatores estressantes acontece de uma maneira prolongada e uma maneira contínua. E isso acaba sobrecarregando o nosso metabolismo, sobrecarregando o nosso organismo, sobrecarregando nossas glândulas adrenais ou suprarrenais. Então, isso acaba alterando a liberação desses hormônios, isso acaba levando a um estresse, isso acaba levando a uma fadiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive na hora de fazer o diagnóstico de fadiga adrenal, de estresse. Com outras coisas. Com outras coisas. Então, tem que descartar a anemia, descartar ver a parte de tireoide, hipotireoidismo, ver a parte de fígado, ver a parte... Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é só pelo simples motivo de você achar estou que estressada, estou com fadiga adrenal também, não é isso? Mas vamos colocar uma perguntinha na tela, que essa pergunta é bem bacana. Vamos lá. Perguntinha na tela da Lúcia. Muito do fadiga adrenal e de algumas palestras que eu assisti recentemente de profissionais aí da sua área. A dificuldade é aquele momento de manhã. A pessoa não sai da cama mas não sai. Você fala, mas como assim? Você já acordou? Não, a pessoa não consegue sair da cama, ela não consegue abrir puxando para dentro da cama. E é verdade isso? E isso marca muito a fadiga adrenal? Marca. Primeiro, respondendo à questão da Lúcia, a fadiga adrenal e depressão são coisas diferentes. Certo. Tá? Então, depressão é uma patologia de ordem psiquiátrica, um tratamento psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, psicossocial. Tá. Agora, a fadiga adrenal ou a síndrome de fadiga crônica, né, ou a fadiga crônica instalada, um dos sintomas são pacientes, geralmente são pacientes mais deprimidos, são pacientes mais tristões, são pacientes muitas vezes irritadiços. Tá. Então, pode levar a uma depressão. Tá. Então, pacientes que têm essa síndrome da fadiga adrenal, pode ser um paciente que acabe levando a uma depressão, mas são coisas diferentes. Mas então, o que a gente tem que ficar atento para o pessoal de casa se identificar? Quais são os principais sintomas dessa fadiga adrenal? Os principais sintomas da fadiga adrenal são pacientes que, foi a primeira coisa que você falou, não conseguem levantar de manhã. O melhor sono é o sono das 7 às 9 da manhã, que ele não quer sair da cama. Então, ele fica na cama. São pacientes que não funcionam antes das 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, são pacientes que estão sonolentos, estão mais irritados. Bom dia, por quê? Então, senta na frente do computador, vai trabalhar, fica pescando, fica muito sonolento. Depois desse horário, geralmente, eles acordam, eles dão uma melhorada. Depois das 6 horas da tarde, eles começam a ficar de novo sonolentos. Né? Então, final da tarde, começo da noite. E se eles passarem desse horário de 8h30, 9 horas da noite, que é o horário
horário que eles têm muito sono, eles acordam e acabam não conseguindo dormir. Então Fica eles acabam... Isso, eles começam a funcionar melhor. Então vão conseguir dormir só 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Então muda todo esse ritmo metabólico do dia a dia desse paciente. Tá. Então o ritmo do paciente acaba mudando. Ele vai dormir tarde, vai acordar no dia seguinte, tem um sono, muitas vezes o sono é ruim, ele começa a ter alguma predisposição alimentar, ele quer comer alimentos em maior quantidade, então muitas vezes quer comer açúcar. São pacientes que querem muito café, eles têm pacientes que tomam café demais, a cada 5 minutos quer tomar café, 1 hora quer tomar café, Nossa. e começa a falar que o café não melhora, não surte efeito, mais, né? não pilha, aquela... não consegue, são pacientes que têm dificuldade de inter-relações, inclusive perda de libido, então acaba levando, que eu te falei, pode ser pacientes que por conta disso tudo acaba levando o quadro depressivo. Olha, então essa síndrome ela acaba modificando o ritmo da pessoa. Mas te pergunto, a gente vai cuidar, médicos hoje cuidam dessa fadiga adrenal, de que maneira? Com mudança na alimentação ou é necessário para estabelecer um novo ciclo e regular aí, isso tudo que está fora do eixo, uma modulação hormonal de repente, doutor André? Olha, Carol, a primeira coisa tem que fazer o diagnóstico clínico, né? Porque os hormônios vão estar tudo assim, um assim ou tudo errado. E laboratorial também inclui demais, mas geralmente o diagnóstico clínico é, né, examinar o paciente, a história clínica do paciente, então ver a história realmente dele para não confundir com outras doenças, descartar outras doenças metabólicas, como eu falei, descartar hipotireoidismo, descartar depressão, descartar outras coisas. Fazer dosagem de hormonais, muitas vezes vale a pena, ou no sangue, na urina, né, ou na saliva, porque o que dosa-se muito para diagnóstico, o pessoal fazer o diagnóstico de fadiga adrenal é dosar cortisol, né, que é o famoso hormônio que está muito alterado, que no primeiro momento ele está alto e depois ele acaba ficando muito baixo, porque realmente a nossa glândula entra em uma fadiga que ela não consegue produzir esse hormônio. Então, no horário da manhã, que é o horário que o cortisol tinha que estar um pouquinho mais alto para a pessoa acordar ele e vamos viver a vida, ele está lá no pé. Ele está lá embaixo. Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de diagnóstico, porque o ideal seria você não dosar só no sangue o cortisol da manhã. O ideal seria você dosar o da manhã e dosar o da tarde para ver realmente se ele tem diferença, se tem uma compensação, descartar outras doenças. Ou dosar na urina de 24 horas para você ter uma noção mais ampla desse cortisol. Legal, esse exame é legal. Você colhe a urina de 24 horas e eles vão analisar o cortisol. Exatamente. Ou fazer a da saliva. Então, muitas vezes você faz a coleta da saliva de manhã, faz a coleta da saliva à tarde e muitos laboratórios eles fazem essa dosagem de cortisol salivar. Então, fazer esse diagnóstico, então o paciente vai fazer esse diagnóstico clínico, fazer o diagnóstico laboratorial. A partir daí, independentemente do que você for fazer de tratamento medicamentoso, é mudança de estilo de vida. Não tem outro jeito para cuidar. Mudar estilo de vida. De fadiga adrenal. Você tem que tratar. Então, diminuir fatores estressantes. Como a gente falou, não vai conseguir tirar fatores estressantes, mas você tem que diminuir, você tem que mudar seus hábitos de vida, você tem que controlar. O ideal seria você passar o paciente dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tentar se regrar melhor nesses dias para ver se você consegue controlar esse eixo hormonal. Começa da melatonina, que vai pelo GH, pelo cortisol durante a noite, a liberação, para você conseguir controlar. Muita coisa envolvida. Vamos ver mais uma perguntinha, então, do público? Olha lá. Vamos ver, tenho certeza que um monte de gente está se identificando. Ah, que foto legal de selfie, adorei. Vânia, beijo pra você. Fadiga adrenal pode trazer algum problema cardíaco? Volto já, doutor André. Ixi, nesse ano mostrando os alimentos bons e ruins, que eu acho que não vai ser muito difícil de acertar aqui na mesa, né? E aí? Olha, Carol, numa fase aguda, principalmente o cortisol está muito alto, um dos predisponentes esses pacientes que têm essa fadiga adrenal são muito mais predisponentes a ter eventos cardiovasculares, né? Então sim, existe. Então piora. Então isso, como é uma doença crônica, quando a gente fala de fadiga adrenal, não está falando de uma coisa aguda, de uma coisa de momento, uma coisa crônica. Toda essa parte crônica que vai aumentar a liberação de fatores inflamatórios, de pró-oxidantes, né? De fatores que vão atacar o nosso organismo, o nosso metabolismo. Isso aumenta muito a chance de você ter uma doença crônica, uma doença cardiovascular no futuro. Então sim. Assim, cuide das suas glândulas, cuide. Como que a gente cuida das glândulas? Oferecendo o melhor alimento para o corpo. É isso? Exatamente. A alimentação é a base de tudo. Então não tem jeito, a gente precisa... Olha o que ele trouxe hoje. Uma salsichinha em conserva ainda, pelo amor. Não bastasse ser salsicha, tem que ser em conserva. Isso aqui é o
O fundo do poço. A gente pode assim. pegar aqui, a gente dividir, são alimentos enlatados, alimentos com muita conserva, são alimentos processados, alimentos que têm muitos fatores inflamatórios. Então, você vai acabar piorando esses fatores, esses níveis de estresse, de liberação negativa do nosso metabolismo. Então, alimentos com muito açúcar, com muita gordura saturada, refrigerantes cheio de açúcar, isso aqui é farinha com sal, com sódio, então é muito... mesmo pacientes, que vale, acho uma coisa muito legal de falar, pacientes que têm essa vontade para disposição tomar muito café, que estão numa fase aguda, a gente tem que tirar o café da dieta. Sim, porque o café ele acaba estimulando a produção de mais de cortisol, porque a pessoa tem essa necessidade de tomar justamente para se estimular mais. Então a gente tem que parar numa primeira fase e tirar a cafeína do paciente. Então, tirar o café. São pacientes que por isso que é difícil. Tirar café desses pacientes é muito difícil. Eu imagino. E aqui tem toda a parte saudável que a gente fala tanto aqui no programa, que é o que é a parte mais barata do supermercado ainda, graças a Deus, apesar dos aumentos, mais rico em vitamina C, vitamina E, vitamina B5, então oleaginosas que tem zinco, aveia com vitamina B5, arroz que tem bastante também a parte de triptofano. Então, mesmo chá verde pode. E atividade física, doutora? Primordial. Tem que fazer atividade física. Inclusive, a atividade física é muito cuidado com a atividade física. Muitos desses pacientes que fazem atividade física acabam e são muito pacientes que cansam demais. Então, você tem que regular um pouco essa atividade física. Tem que fazer atividade física adequada para o paciente. Exatamente. Só posso agradecer, doutor André Weinert, que é nutrólogo. Só entrar no Insta e segui-lo, @André_nutrólogo, @André_nutrólogo, para tirar mais dúvidas, saber mais sobre o assunto. Te agradeço, é claro que você volta. Carol. Adoramos você. Um beijo para sua esposa linda, que eu sei que está assistindo a gente. Voltamos amanhã ao vivo, 12:30. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Fique agora com Mulheres. E até amanhã. Beijo.